com relação a descrever a cultura indígena na comunidade, para mim, que sou de dentro desde a infância, eu percebo isso, apesar de não ter terra demarcada. Ela é muito importante, na verdade, e esse processo desde a infância me fez ter pertencimento, propriedade do ser indígena, que não está limitado apenas a traços físicos, mas também a cultura que a gente cultua, né? Os nossos ritos, a nossa educação, a forma de ver o mundo, ela está bem aflorada nesse sentido. E voltando a essa perspectiva de como as crianças elas são introduzidas logo cedo, como nós temos, mesmo sem ter terra demarcada, e nós praticamos nossa cultura, nossa educação num pedaço de território dos mais velhos, dos herdeiros desses mais velhos. Então nós temos uma escola, e essa escola ela é atrelada junto com a nossa cultura, e automaticamente, desde a infância, desde a educação infantil 1 e 2, as crianças elas têm contato com a natureza. A sala de aula não é um quadrado, não é com paredes, a sala de aula é qualquer ambiente que eles estejam. Então, eles percebem a natureza, eles percebem os significados, percebem como é importante ter o toque, né, do pé, o pé descalço no chão. Automaticamente esse pertencimento eles acompanham, né, desde a infância, apesar de que alguns moram em contextos diferentes, né, de contextos sem território, né? Nosso povo é organizado em 3 aldeias, então essas aldeias elas não ficam totalmente num ambiente só, elas vivenciam outras realidades, mas é na escola que eles têm o acesso a esse fortalecimento cultural e religioso. E é desde a infância que nós percebemos que elas é a base, né? As crianças são a base, então nós tratamos de colocar em sala de aula o contexto desde pequenos até falando os significados, inserindo essas crianças no território indígena que lhes pertence, né? Respeitando a realidade, respeitando também o que vem lá de cima do MEC, do Estado, e automaticamente nós introduzimos, contextualizando de maneira interdisciplinar as disciplinas, e trazemos temáticas geradoras que trabalham justamente de acordo com a idade de cada aluno, em cada turma, mas com um único ideal, que é falar sobre aquela temática, sobre a importância. Que essas temáticas são voltadas claramente para a cultura indígena, então ao nosso contexto, na verdade. Então, quando você vai falar sobre 3 alimentos sagrados, nós vamos falar sobre o rito, né, um rito que tem já próprio para isso, e nós falamos do processo de como os mais velhos utilizavam esse alimento até os dias de hoje. Nós fazemos linha do tempo. Então, é uma forma contextualizada, né, de trabalhar. Nós trabalhamos com a realidade deles e inserimos os ensinamentos dos mais velhos na sala de aula. Na verdade, criança, esteja onde ela estiver, ela, pelo menos as crianças que eu convivo, elas gostam de liberdade. Automaticamente, quando você está em sala de aula, mas ao mesmo tempo você tem a propriedade de sair de sala de aula e perceber sobre as partes da planta, conhecendo as plantas que estão ao redor da escola, né, que é na zona rural, que é perto de uma que fica na zona rural, no contexto rural, e a natureza, a mata está em preservação, ela automaticamente ela tem esse cuidado. Então nós falamos da importância dos vegetais, das plantas, a valorização, né, contextualizando com essa questão, falando da serventia, falando das partes da planta, mostrando as plantas que estão no convívio dele, e falando que é importante
fazer o uso dela sem necessariamente desmatar. Então, automaticamente, é um uso consciente. Quando a gente pega as ervas medicinais, que a gente pega só o que realmente precisa para fazer um chá, quando a gente pega uma raspa de uma árvore para também fazer algum tipo de remédio, então nós estamos dizendo a ele, exemplificando, né, de forma prática, como que ele deve utilizar a natureza, porque a natureza, sem ela, nós não sobrevivemos. Então nós damos esse contexto. Inclusive nós temos vários projetos e várias temáticas que envolvem, inclusive uma que nós costumamos fazer todos os anos, é falando sobre o pau d'arco, que é uma planta da região, para muitos conhecido como ipê, e nós trazemos essa parte de plantar e subir a serra e sair plantando junto com eles. Então, automaticamente, a natureza, ela é também sala de aula, então nós temos uma ideia, um sentido muito bom do uso da natureza como parte integrante da nossa comunidade. Então, automaticamente, nós valorizamos o contexto que nós estamos, né? Valorizamos a natureza e a natureza também, como eu falei anteriormente, é sala de aula. É um espaço que nós utilizamos como sala, nós vamos visitar, nós vamos conhecer, nós vamos catalogar, então automaticamente elas têm esse contato desde cedo mesmo, elas morando, algumas crianças morando, mais uma vez, por não ter terra demarcada, morando em contexto periférico das cidades ou na própria cidade, nós temos esse contato muito aflorado, porque querendo ou não, em algum momento essa criança ela teve ou terá a necessidade de ir visitar a natureza. Então, a nossa escola trabalha nesse contexto. A diferença é que nós trabalhamos no território, nós trabalhamos a culturalidade, a religiosidade de forma contextualizada, nós respeitamos as outras esferas sem sobressair, sem deixar sobressair e sem deixar elas serem maiores do que nossa cultura, nossa religiosidade e nossa educação. E aí eu falo educação, você fala de educação, religião, ambas andam junto. Eu não posso falar da saúde se eu não falar da educação ou se eu não falar da luta da religião dos nossos mais velhos, que para vocês é um pouco, como é que eu posso dizer, sem sentido, mas para a gente é muito importante. E a diferença é que nós utilizamos a educação como um meio para fortalecer nossas lutas, né? Nós temos um propósito, claro que as demais têm também, mas o nosso propósito vai para além do ler, do escrever, que são extremamente importantes, mas tem a ver com o pertencimento, com o ser indígena, o ter sangue indígena e ter propriedade de fala, falar, não se envergonhar. Então, automaticamente, é para formar um cidadão que aceita as diferenças, que consigam lutar pelos seus objetivos sem pisar, sem deixar que o socioemocional, que as outras pessoas dominem isso. Então, a ideia é não deixar as crianças aliás, a ideia é fazer com que as crianças não é se poluir, mas não se contaminem com o Deus dinheiro, o Deus tecnológico, entendeu? É mais essa propriedade de ter vez, voz e sentir o ser indígena.
Huh?